influenciou as principais revoluções do século XVIII, a independência dos Estados Unidos de 1776, a própria Revolução Francesa de 1789. No Brasil, nós podemos dizer que as ideias iluministas influenciaram a própria Inconfidência Mineira, a própria Conjuração Baiana, a própria bandeira dos Inconfidentes, né, da Inconfidência Mineira, que é a atual bandeira de Minas Gerais, libertas quais será também, liberdade embora que tardia, né? E também esse pensamento iluminista, essas ideias iluministas, pautadas na ideia de que todo ser humano é portador de direitos naturais, nascemos nós com direito à liberdade, à igualdade, à fraternidade, direito à propriedade privada, direito à vida, direito à felicidade, direito às chamadas garantias individuais, que são veladas nas principais constituições do mundo, inclusive na nossa Constituição brasileira, a Constituição de 1989, a Constituição Cidadã. Então, existe ainda hoje heranças dessas ideias iluministas. E aí, na nossa última aula, nós começamos a analisar os intelectuais, os pensadores do século XVII, XVIII, que de maneira direta e indireta contribuíram para esse pensamento iluminista. E aí nós vimos o René Descartes, né? O René Descartes enquanto matemático, né? Importante pensador com o discurso do método, que defende a razão como pressuposto da verdade, que o primeiro degrau, o primeiro passo para se chegar ao conhecimento é a dúvida, e ele defendia o método dedutivo. Vimos o John Locke, o pai do liberalismo, o pai do iluminismo, para muitos historiadores que estudam essa ideia iluminista, né? John Locke é o cara que parte do princípio de que todo ser humano é portador de direitos naturais, direito à liberdade, à igualdade, à fraternidade. Ele é um contratualista que defende que é o dever do Estado, é papel do Estado garantir a você e a mim esses direitos naturais, né? O direito à liberdade, à igualdade, à fraternidade. Então, é dever do Estado zelar pelos nossos direitos naturais. E se o Estado não cumprir, professor, o povo tem direito a se rebelar. É o famoso direito à rebeldia justa, né? Que, inclusive, vai influenciar uma revolução que nós vamos estudar hoje ainda, a Revolução Americana. A gente vai fechar o iluminismo e vamos entrar na Revolução Americana. Professor? Ele caiu. Calma, gente. Já ele volta. Nem será que é melhor não sair, não? Talvez ele perceba. Voltei, pessoal. Caí aqui, mas voltei. Foi o meu computador. Estava sem fonte e a bateria acabou arriando. Mas vamos lá, pessoal. Né? Como eu estava dizendo para vocês, nós estamos estudando, analisando os pensadores iluministas. Aí a gente estava falando de John Locke. Ele defende a tese de que todo ser humano é portador de direitos naturais e que é dever do Estado garantir esses direitos naturais a nós. E se o Estado não cumprir para com sua obrigação, o povo tem o direito a se rebelar. E nós vamos estudar hoje, nós vamos entrar hoje na Revolução Americana ou a independência dos Estados Unidos, e John Locke será um dos autores mais importantes e lidos quando a gente fala em independência dos Estados Unidos. Inclusive,
muito de John Locke estará na Declaração de Independência dos Estados Unidos, que foi redigida por Benjamin Franklin, tudo bem? Por Thomas Jefferson, tá? Então a gente vai analisar um pouquinho desses aspectos de como que as ideias iluministas vão influenciar algumas revoluções, exemplo da Revolução Americana e a própria Revolução Francesa, que serão cenas de capítulos futuros nossos também. Além de John Locke, nós vimos o Isaac Newton. O Isaac Newton é o cara que parte do princípio, né, de que o conhecimento verdadeiro ele é fruto dos fenômenos da natureza. É possível conhecer o mundo que nos cerca através da interpretação das leis da natureza, leis essas que são leis racionais. A exemplo disso, né, Isaac Newton ele teorizou a lei da gravitação universal, as 3 leis de Newton. Então, para ele, a nossa vida nesse planeta é regrada pelas leis da natureza. Exemplo de uma lei da natureza, eu disse para vocês, todo ser vivo, ele nasce, ele cresce, ele envelhece, ele morre. Então, a morte é uma lei da natureza. A gravidade é uma lei da natureza que impera a mim e a sobre você. Por isso, a lei da gravitação universal, Princípios Matemáticos da Filosofia Natural, é um livro muito importante para as ciências, né? Então, a gente falou de Isaac Newton, falamos de Francis Bacon, ele que é o pai da ciência moderna, né? Ele que através do novo organo, do novo método do livro dele, né? Ele que é o empirista, ele fundamenta a ciência moderna, defendia que a ciência ela seria benéfica para levar a humanidade ao progresso, defende que a ciência é o único caminho para levar a humanidade a um lugar melhor que não o que estamos agora. E aí a gente problematizou, né? A gente bateu na seguinte tecla: será mesmo que a ciência está nos fazendo de nós seres humanos melhores, né? E outra, não é a ciência em si que é boa ou má. A ciência pode ser tanto usada para o bem, quanto também igualmente usada para o mal. O problema, meninas, anota aí, é o homem, essa raça imunda e não presta. O problema é o ser humaninho, que usa a ciência ou para o bem ou para o mal, né? Então você pode usar a ciência para produzir uma vacina para salvar milhares de pessoas do coronavírus, ou você pode usar a ciência para produzir armas nucleares, né? Então, a ciência em si ela não é boa nem má. É o homem. A maneira como usamos é que fazemos dela boa ou má. Isso é um ponto fundamental, né? Além de... Aí a gente foi para os pensadores do século XVIII, né? A gente foi para os filósofos iluministas, né? A gente trabalhou Voltaire, François-Marie Arouet, mais conhecido como Voltaire, em sua obra Cartas Filosóficas. Ele que defende, né, a liberdade de expressão, ele que defende, né, os direitos civis, a liberdade religiosa, o livre comércio, é um crítico do clericalismo, é um crítico do absolutismo monárquico. E aí falamos de Montesquieu, Barão de Montesquieu, Charles, né, que escreveu a obra O Espírito das Leis, que dividiu os poderes do rei em poder executivo, legislativo e judiciário. A gente passou um bom tempo tentando compreender o funcionamento do sistema político brasileiro a partir da divisão dos poderes em Montesquieu. E agora, is now or never, nós vamos falar de Jean-Jacques Rousseau, o homem que diz que o homem é bom, a sociedade que o corrompe. O homem é bom, a sociedade, sociedade que não presta, né? Corrompe o homem. A gente vai analisar um pouco sobre Rousseau, tá? Vou projetar para vocês aqui o nosso slide. Esse slide eu enviei para vocês, tudo bem? Já está disponível para você no blog da turma lá, e também o de Revolução Americana também eu já mandei para vocês. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Tem alguma dúvida? Alguma pergunta da aula passada que porventura não fez? Gostaria de fazê-la? Tudo bem, pessoal? Ô, professor, sobre a aula de Revolução Gloriosa, a aula foi gravada? Revolução Gloriosa, olha, não lembro se foi, mas assim, teve algumas aulas que eu tive problema para gravar. Na verdade, elas não gravaram, mas eu não lembro. Você teria que vasculhar lá no meu canal do YouTube, ver se você encontra nas aulas passadas. Mas eu acredito que sim. Eu sei que teve umas 2 aulas que eu não consegui gravar porque deu problema, meu computador não gravou. Mas todas as aulas daqui em diante estão dando certo, estão gravando bem. Assim, geralmente no dia seguinte eu já disponibilizo o link para vocês, né? Mas eu posso dar uma olhadinha depois. Se eu não encontrar, realmente eu não consegui gravar. Né? Tudo bem? Aí se surgir alguma dúvida, pode mandar uma pergunta lá para mim no privado, lá no Telegram. Tudo bem? Tá bom, vou olhar lá melhor. Beleza, então. Todo mundo consegue visualizar o slide aí, né? Tá aparecendo para vocês, né?
Sim. Sim. Beleza, então. Então, nosso foco agora, galera, é tentar analisar um dos pensadores mais cobrados no Enem, o all-time, de todos os tempos. Jean-Jacques Rousseau. O cara é cobrado na filosofia, o cara é cobrado na sociologia e o cara é cobrado na história. Então, qual é o nosso objetivo aqui? Nós vamos estudar Rousseau lá na filosofia como um contratualista. Aqui eu vou dar uma pincelada no contrato social dele, tudo bem? Meu objetivo aqui é analisar como que ele pensa e estrutura o pensamento político dele em cima das ideias iluministas. Então, meu foco aqui não será o Rousseau da filosofia, não será o Rousseau da sociologia, meu foco aqui será o Rousseau iluminista, tudo bem? Então, nós vamos abordá-lo aqui com o aspecto do iluminismo, a partir do prisma do iluminismo. Primeiro, quem é esse cara? Jean-Jacques Rousseau foi um filósofo político genebriano, ele é de Genebra, na Suíça. O Rousseau, aos 16 anos de idade, ele, menino rebelde que era, saiu de casa, foi viver por conta própria, quase morreu de fome, passou privações, viveu na rua, até ser adotado por Madame Varens. Madame Varens deu a ele casa, comida, roupa lavada, estudos e maldadezinhas após o banho. A Madame Varens quase que adotou ele como um garoto de programa, assim dizendo, né? Em 1741, ele foi para Paris. E ele foi estudar com o objetivo de estudar música. Tá? Ainda bem que não se deu bem na música, porque senão a gente teria perdido um dos maiores pensadores da história. Né? E acabou que, junto com a música, ele se apaixonou também por filosofia. E ele é considerado um dos principais filósofos iluministas. Ele é o cara que é o precursor do romantismo, para vocês terem uma ideia. Não sei se vocês já estudaram romantismo como corrente da literatura, mas Rousseau é o precursor do romantismo, principalmente por valorizar a vida natural e defender aquela ideia do bom selvagem. A gente vai voltar a falar isso já já. Algumas obras de Rousseau são importantes para nós. Emílio, ou da Educação, em que ele defende a importância da educação na formação do ser humano bom, evitando que esse ser humano seja corrompido pela sociedade. Eu, como professor, eu também acredito no poder transformador da educação. Eu sou fruto desse poder transformador da educação. Eu não sei de vocês, mas eu já comentei, mas eu fui aluno durante muito tempo, né? Fui aluno do projeto Universidade para Todos, fui aluno de um projeto social para adentrar na Universidade Federal do Espírito Santo, consegui entrar no curso de História da UFES, inclusive lá de 97, acho que foi, alguma coisa assim. Então, sim, né, eu acredito que a educação transforma, a educação foi capaz de transformar a minha vida, e eu acredito que vai transformar a vida de vocês. Agora, a educação em si, ela tem o poder de formar também caráter, tanto para o mal quanto para o bem. Existe uma frase muito curiosa de um autor chamado Sun Tzu, um livro que eu gosto muito, A Arte da Guerra, em que Sun Tzu diz a nós o seguinte: pegue novo, pegue criança e terás 1 milhão de possibilidades. Então, pegue novo, criança, eduque e terás 1 milhão de possibilidades, tanto para o bem quanto para o mal. Isso é importante. Então, o que Rousseau destaca? Ele destaca o ponto positivo da educação. A educação como ferramenta de transformação para evitar que o homem seja corrompido pela sociedade. Frase famosa de Rousseau: o homem nasce bom, a sociedade que o corrompe. Como evitar que o ser humano seja corrompido? E aí Rousseau nos diz em Emílio, ou da Educação, de que a educação é o caminho para não deixar o ser humano corromper. Agora, devemos lembrar o seguinte, que a Alemanha nazista de Adolf Hitler era o país da Europa que já tinha erradicado o analfabetismo há anos, e era o único país da Europa com o maior número de intelectuais doutores de todo o planeta. E mesmo assim, aquela Alemanha formada, intelectualizada, politizada, abraçou Adolf Hitler e o nazismo, a causa nazista. Então, em si, a educação ajuda? Ajuda, mas a maneira como ela é aplicada é que é o destaque. Então, ela pode tanto formar pessoas de caráter, de boa índole, né, pessoas de probas, honestas, como também podem formar, a educação pode formar loucos, né, nazistas e etc, etc. Né? Então, o próprio Hitler sabia do potencial da educação, não só sabia, como criou a juventude hitlerista, né? Que é aquelas escolas voltadas para formar o jovem alemão da raça ariana, pura, perfeita, com o objetivo de construir o espaço vital, de
que o povo alemão precisava naquela política expansionista e militarista, né? Bom, outra obra muito importante de Rousseau é o Discurso sobre a Origem e Fundamento da Desigualdade entre os Homens, em que Rousseau postula que a origem de todos os males da sociedade está na propriedade privada. O fato de poucos terem muitos e muitos não terem absolutamente nada gera a desigualdade, gera a criminalidade, a violência, a morte, gera todos os males da sociedade, inveja, avareza, orgulho. Partindo desse pressuposto, Rousseau nos diz, e a gente pode usar de maneira bem didática, né? O cara ali que mora na Ilha do Boi, né? O cara da Ilha do Boi, ele tem o tênisinho de marca dele, mas o cara que mora lá na Ilha do Príncipe não tem dinheiro para comprar o tênisinho da Nike. Né? E aí o cara da Ilha do Príncipe, não tendo dinheiro, não tendo condição, o que ele faz? Ele coloca o berro na cintura e vai assaltar o cara da Ilha do Boi. Justifica, professor? É óbvio que não justifica, é um crime. Né? Mas o fato é que o Rousseau está dizendo, a origem daquele crime é o fato de uns, poucos, terem muitos, e muitos não teriam absolutamente nada. Então, a origem de todos os males da sociedade estaria na propriedade privada. Tudo bem? E aí o Rousseau continua. E a obra mais importante para nós aqui é o Contrato Social, em que ele usa essa frase aí que é determinante para o seu pensamento. O homem nasce bom, a sociedade que o corrompe. Eu não gosto dessa ideia de que o homem já nasce por si só bondoso, benevolente, né, dotado de piedade, né, de sentimentos, né, puros e etc. Né? Mesmo porque eu sou adepto da ideia de Locke, de que nós nascemos neutro, e que é a vida em sociedade que vai nos formando, que vai nos construindo. É a vida em sociedade, nas instituições sociais, como a igreja, a escola, a família, né, e etc., os livros que você lê, os filmes que você, né, assiste, e etc., é que vai formando o seu caráter, formando a sua identidade, os seus valores. E não necessariamente você já nasce bom. Né? Exemplo disso, eu gosto muito desse exemplo, como se fosse uma causa determinante. Né? Buiú nasceu no Morro da Faca. Né? Buiú nasceu do lado de uma boca de fumo. O pai, traficante, morreu quando ele ainda era criança. A mãe, drogada. Ou seja, Buiú tinha tudo para ser o quê? Um traficante, um noiado, e morrer muito cedo. Porém, Buiú estudou. Não só estudou, como se formou em medicina. Ele buscou mudar a sua realidade social. Eu não gosto dessa ideia de que nós não temos escolha, de que nós não podemos escolher. Então, é esse o X da questão da minha crítica a essa frase. Então, o homem nasce, na minha opinião, neutro. Né? A vida e a sociedade que constrói. Mas, segundo Rousseau, o homem nasce bom. E, ao longo de sua vida, a sociedade lhe construía. Então, onde Rousseau tirou isso, professor? Em 1750, a Academia de Dijon, na França, fez um grande concurso público com o seguinte tema: as ciências, as artes, fizeram do ser humano um ser humano melhor? E aí a pergunta era bem óbvia, né? Será que a ciência, todos os avanços da ciência e na arte, fizeram de nós, seres humanos melhores? E aí, enquanto todos os participantes do concurso redigiram textos dizendo que sim, Rousseau foi o único que redigiu um texto discordando, dizendo que não, que todo o avanço da ciência, da tecnologia, não fez de nós, seres humanos, melhor. Pelo contrário, nos tornou piores. E aí Rousseau ganhou o prêmio, o concurso de 1750, o concurso da Universidade de Dijon, ao defender que o homem nasce bom, mas a sociedade o corrompe, né? Dúvidas até aí, galera? Perguntas? Tudo bem até aí? Professor, Pode falar. tem um utopista que defende muito também a ciência, né, educação? Uhum. Sim, sim, o Tomás de Campanella. É isso aí. Uhum. Tudo bem, pessoal? Dúvidas? Tranquilo? Podemos continuar, né? E aí o Rousseau, ele é um contratualista. Ele defende a tese de que existe o estado de natureza e o estado civil. No estado de natureza, segundo Rousseau, o ser humano é íntegro, o ser humano é biologicamente sadio, o ser humano é reto. Não há no ser humano nenhum vício. Então, lá no estado de natureza, o ser humano, natureza, o estado de natureza, o ser humano o homem é bom, reto, né? Não há nada que necessariamente, né? Opa, deixa eu deixar um pouquinho aqui. Não há nada que impeça esse homem, né, de ser quem ele é, porque ele nasceu bondoso, sem vícios, íntegro, sadio, né?
Essa ideia de que o homem nasce bom contribuiu para a construção do mito do bom selvagem, né? Que afirma que o ser humano é bondoso por natureza, e aí olhava para os nativos da América e achava que os nativos da América eram puros, né? E etc, etc, né? A vida humana, em estado de natureza, se resumia basicamente em duas coisas, três, na verdade. Querer, desejar e temer. Ponto final. E segundo o filósofo, esse indivíduo, bom selvagem, né, ele buscava simplesmente satisfazer as suas necessidades naturais. Deu fome, coma. Deu sede, beba. Perigo, dê linha na pipa, fuja. Então, basicamente, esse ser humano em estado de natureza é um ser humano bondoso, benevolente, dotados de dois sentimentos muito interessantes, piedade e perfectibilidade. E esses sentimentos, nos diz Rousseau, faz com que os seres humanos queiram viver em sociedade, para que um possa ajudar os outros. Só que ao começar a viver em sociedade, aí é o problema, a vida em sociedade acaba levando o indivíduo a se encontrar um com o outro. E como somos diferentes, alguns são mais fortes, outros mais fracos, alguns mais belos, outros mais feios, um com cabelo, né, vermelho, outro cabelo azul. Como somos diferentes, acabou que surgiu ali, naquele momento, os mais fortes, mais inteligentes, mais hábeis, mais belos, exercendo um domínio sobre os os mais fracos, os incapazes, e etc, etc. E aí surgiram os vícios. Então, a vida em sociedade surge os vícios. Que tipo de vícios são esses, professor? Vícios como a inveja, o orgulho, o ciúme, a vaidade, a cobiça. É isso que o Rousseau está nos dizendo. E, e logo os indivíduos criam a propriedade privada. Então, ao criar, surgem os vícios, surge a propriedade privada, e aí aqui está a origem dos males do ser humano, do ser humaninho. Tá? Então, à medida que surge a propriedade privada, eis o problema da nossa sociedade, eis o problema, os males da sociedade, imediatamente eles são expostos a partir do surgimento da propriedade privada, que é a origem de todos os males. E aí ele nos diz o seguinte, nessa sociedade, o que acontece? Começa um conflito entre os mais fortes e os mais fracos. Aqueles que são possuidores da propriedade privada e os que não têm propriedade privada. Os possuidores e os despossuídos começam a entrar em conflito. E aí, entre possuidores e os despossuidores, quem é que corre o risco de perder mais? E aí é óbvio que são os possuidores. Se eles forem derrotados, eles perdem sua propriedade. E aí os possuidores resolveram bolar um contrato social. Só que esse contrato social que os possuidores desenvolveram era um contrato social fundamentado basicamente na seguinte ideia, de que os mais poderosos deveriam dominar os mais fracos. A vontade individual deveria estar acima da vontade geral. Essa é a ideia contida nesse engodo, nessa armadilha. Então, o que os poderosos fizeram? Os ricos e poderosos criaram um falso contrato social em que a vontade individual estaria acima da vontade geral. Professor, quando a vontade individual está acima da vontade geral, nós temos o absolutismo monárquico, nós temos o absolutismo monárquico. A ideia contida aqui é a ideia absolutista. Todas as vezes que a vontade de um único indivíduo está acima da vontade da maioria, eu tenho um regime absolutista. Eu tenho uma ditadura, eu tenho um autoritarismo. Então, foi um engodo, é uma armadilha. É isso que o Rousseau chama. Olha, o primeiro contrato social foi uma armadilha, foi um engodo, em que os ricos usaram para submeter e explorar os mais pobres. Aí o Rousseau propõe um novo contrato geral. E nesse novo contrato social, Rousseau diz que a vontade geral, ela precisa estar acima da vontade individual. E todas as vezes que a vontade geral está acima da vontade individual, eu posso chamar esse governo de quê, professor? Eu posso chamar esse governo de uma democracia. Então, nesse sentido, o Rousseau, ele é um democrata. Deixa eu inserir aqui. O Rousseau, ele é um cara que eu posso dizer que ele é um democrata. Ele é um democrata. Ele defende a democracia como caminho para construir uma sociedade
perfeita, né? Então, o Rousseau, diferente do Voltaire, que era um monarquista constitucional, diferente do Locke, que defendia uma monarquia constitucional, o Rousseau defende uma democracia, ele é um democrata. E aí o Rousseau continua nos dizendo, olha, o povo, ele tem que ser o soberano das decisões. Quem tem que tomar as decisões é o povo. O povo deve ser soberano nas decisões. De que maneira, professor, o povo vai tomar decisões? Através da política feita pelo voto. A política deve ser feita pelo voto. E os homens, professor, o que Rousseau diz sobre os homens? Os homens, eles devem ser livres e iguais. Independente da cor da pele, da religião, ter dinheiro ou não, todos os homens devem ser iguais. Então, Rousseau defende, portanto, a sua ideia de contrato social, a ideia de que o povo é soberano nas decisões, a política é feita pelo voto e os homens devem ser livres e iguais. Essas ideias de Rousseau estão presentes até hoje na nossa maneira de pensar política. Vamos lá, pessoal, perguntas, dúvidas? Tranquilos até aí? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Professor, quando você fala, tipo assim, contrato social, é um documento mesmo que ele criou? Isso, eu posso dizer que o contrato social são as leis, né? Por exemplo, para a nossa vida em sociedade ser possível, ele é necessário que hajam leis. Né? Existe, por exemplo, se você mora em condomínio, existem as leis condominiais. As leis do condomínio são as leis que permitem que os condôminos possam coexistir e dividir o mesmo espaço de um edifício, de um prédio. Porque se não existem as leis condominiais, meu vizinho ouve música até 2 horas da manhã, música alta. E aí, eu que tenho que trabalhar no dia seguinte. Né? Então, tem que existir leis para limitar a liberdade do indivíduo. Então, no estado de natureza, como é que é a ideia do estado de natureza? Né? No estado de natureza, deixa eu colocar aqui para você, vou botar 14 mesmo, no estado de natureza, não existem as leis aqui, ó. Deixa eu colocar aqui de novo. Não. Travou. Espera só um pouquinho, galera. Aqui, no estado de natureza, não existem leis. E se não existem leis, eu posso fazer o que quiser. O homem é livre. O homem é livre. E qual é o grande diferencial do Estado Civil? O Estado Civil, eu tenho o quê? Eu tenho as leis. As leis são criadas. Né? E com a criação das leis, o homem perde a liberdade. Né? Eu tenho a criação das leis. E com a criação das leis, o homem perde a liberdade. Mas essa perda da liberdade é para um bem maior. É para garantir a sua segurança enquanto vivendo em sociedade. Né? Esse é o objetivo. Por isso que tem que ter o Código de Trânsito, as leis de trânsito. Por isso que tem que ter o Estatuto do Idoso, o Estatuto do Adolescente. Por isso que tem que ter uma Constituição, um Código Civil, as leis de um condomínio. Esses tipos de lei que garantem a vida em sociedade. Entende, amiga? Então, toda vez que você ouvir falar, professor, contrato social, então, são as leis? Exatamente. A partir do momento que o ser humano cria as leis, ele está estabelecendo um contrato social entre os seus iguais. Tudo bem? Mas o Rousseau, ele ao mesmo tempo concorda e desconcorda com o Estado Civil, porque lá que nasce a origem dos males, né, que é na sociedade privada, mas concorda por garantir a segurança, né, com as leis. Exatamente, perfeito. Ele concorda com o contrato social à medida que o contrato social vai garantir a segurança dos homens, a igualdade entre eles, vai garantir a soberania do voto, vai garantir que a política seja feita pelas decisões do povo. Ele defende o contrato social nesse sentido, porque ele diz o seguinte: o ser humano nasce bom, só que ao viver em sociedade, começar a viver juntos, surgem os vícios, a inveja, a avareza, o ódio, o orgulho, né, entre os indivíduos. E eles começam a lutar entre si. E aí, para evitar que esses indivíduos se matem, é que é necessário o contrato social. E aí as leis são criadas, né? Uma vez criadas as leis, o que aconteceu no primeiro momento? A vontade de um único indivíduo esteve acima da vontade geral. E aí o Rousseau defende que isso é errado. Ele defende que a vontade geral deve estar acima da vontade de um único indivíduo. Então, Rousseau inverteu a lógica do contrato social, defendendo o modelo democrático. Tudo bem?
Obrigada. Beleza? Dúvidas, galera? Tranquilos? Então, deixa eu complementar essa ideia aqui do estado de natureza. Então, o que o Rousseau nos diz sobre o estado de natureza? Não existem leis, o homem é livre e bom. Ok? Não só bom, como livre de vícios, é um homem íntegro, reto e vícios, íntegro e reto. Ok? É isso que Rousseau nos diz. Ou seja, ele é um homem bondoso, benevolente, né? Ele é livre e ele é bom. E, ao mesmo tempo, ele é um homem que é dotado de dois sentimentos. Sentimentos de piedade e perfectibilidade. E esse sentimento de piedade e perfectibilidade, que é da natureza do homem, faz com que os homens queiram viver em sociedade. Faz com que os indivíduos queiram se ajudar uns aos outros. Né? Perfectibilidade. Faz com que os indivíduos queiram ajudar uns aos outros. E aí, a piedade e perfectibilidade leva os homens a viverem em sociedade. Só que é um problema. Ao começar a viver em sociedade, começa a surgir as diferenças. Um é mais inteligente, outro é mais forte, um é mais sábio, né? Outro tem um pouco mais de dificuldade. Então, é na vida em sociedade que surgem os vícios. Que tipo de vícios, professor? A inveja, surge o orgulho, ciúmes, surge a vaidade, a cobiça, tá? Surge a propriedade privada, e que Rousseau diz que é onde está a origem de todos os males, né? A origem dos males da sociedade está na propriedade privada. E aí o que acontece? Começa um conflito, uma luta entre os possuidores e os despossuidores. Os possuidores resolvem fazer um contrato social em que a vontade individual está acima da vontade geral. Rousseau discorda dessa ideia e defende um novo contrato social. Nesse novo contrato social de Rousseau, ele defende a ideia de que a vontade geral deve estar acima da vontade individual. Então, nesse sentido, Rousseau defende a democracia. No Estado Civil. Então, supostamente, para Rousseau, para Hobbes e para Locke, a vida em sociedade, ela exige as leis. E, ao criarmos as leis, nós nos tornamos pessoas civilizadas. Tudo bem, pessoal? Perguntas, dúvidas? Ok, podemos continuar? Beleza, galera? De boa, professor. Fala comigo, hein, gente? Senão eu penso que eu estou dando aula aqui sozinho para as paredes. Vamos lá, então. E aí a gente vai falar um pouquinho agora sobre os enciclopedistas, né? Não é da época de vocês, claro que não, mas da minha época de escola de ensino fundamental e médio, a professora passava uma pesquisa, vai lá, menino, pesquisa sobre taruíra. Tudo que você encontrar sobre taruíra, você pesquisa, coloca no papel, entrega que vai valer nota. E aí a gente ia até a biblioteca, na época não existia internet, não existia celular, não existia computador, né? Eu lembro como se fosse hoje, e eu sobrevivi, tudo bem? E quando eu falo isso, os alunos pensam assim, meu Deus, professor, que vida horrível deve ser, uma vida sem internet, sem computador, sem videogame, né? Sem Wi-Fi, sem Facebook, Instagram. Sim, eu sobrevivi a esse momento, assim como, né, a gente conseguiu coexistir sem todos esses avanços tecnológicos, né? Só que na época não tinha computador, não tinha o Google, não tinha internet, então a gente ia até a biblioteca da escola e pedia a tia da biblioteca, tia, me vê a Barça Enciclopédia? Me vê a enciclopédia? Aí ela perguntava, qual é o tema da sua pesquisa? Ah, eu preciso pesquisar sobre taruíra, né? Aí ela ia lá no livro da letra T, me entregava o livro da letra T. Aí você ia lá folheando tatu, tataravô, taruíra. Aí você encontrava taruíra. E tinha tudo ali sobre taruíra. Claro que não tinha tudo, né? Mas tinha ali um bom esboço, uma boa pesquisa sobre taruíra. Essa era a famosa enciclopédia.
que existe até hoje, né? Só que hoje existe uma versão digital da enciclopédia, que é a Wikipedia, né? O que é a Wikipedia, né? Vocês sabem, qualquer um pode logar, criar uma senha, um login, e acrescentar, modificar o texto que contém nos verbetes da Wikipedia. Por isso que eu, como professor, eu não costumo indicar a Wikipedia como fonte de pesquisa. Você pode até ir lá, dar uma olhada preliminar, confirma as fontes, dá uma olhadinha lá embaixo nas fontes, sempre tem fontes, sempre tem as citações, confirma em outros sites, aí sim você diz, não, aqui é confiável, né? Mas não se deve confiar 100% do que está escrito lá na Wikipedia, na enciclopédia digital, né? E o que é enciclopédia, professor? Enciclo significa ciclo. Ciclo, tá? Pédia, conhecimento. É o círculo do conhecimento, tá? Enciclopédia pode ser traduzido, no literal da palavra, como o círculo do conhecimento. O conhecimento, vocês sabem, né? Principalmente o conhecimento acadêmico, ele acaba sendo constantemente fechado, lacrado às quatro paredes das universidades. Infelizmente, quando fica fechado a universidade, esse conhecimento ele fica fechado em um círculo restrito de intelectuais. E aí, qual o grande desafio da academia, das universidades? É fazer com que o conhecimento saia de dentro da universidade e chegue às pessoas comuns. Eu admiro muito historiadores que são capazes de escrever livros que sejam acessíveis a um público que não conhece a história, não conhece a metodologia da história, a ciência da história. Eu sou apaixonado por autores que conseguem traduzir pensamentos filosóficos complexos, de autores complexos, em obras didáticas bem acessíveis ao público digamos assim, leigo. E o grande desafio é esse, tirar o conhecimento do seu círculo fechado e deixá-lo acessível. Então, na época, o conhecimento científico ele estava fechado a quem? Exclusivo às universidades. E aí, dois caras, Denis Diderot e D. Alembert, eles tiveram a ideia de criar um livro com todo o conhecimento filosófico, científico, artístico, literário que estava disponível para o homem naquele momento. E eles começaram a compilar uma enciclopédia, o Círculo do Conhecimento, tudo bem? Matemático e filósofo francês Jean-Juan d'Alembert e também o filósofo francês Denis Diderot. É de Denis Diderot a famosa frase, na verdade é atribuída a ele, né, essa frase. O mundo só será melhor quando o último rei morrer enforcado pelas tripas do último padre. Essa frase não é dele. Essa frase foi colocada na boca dele, mas originalmente é de um padre, curiosamente um padre chamado Jean Meslier, tá? E não de Denis Diderot. Mas você pode usar, sem problema nenhum, na redação. A frase falsamente atribuída a Denis Diderot, etc. Você pode sem problema nenhum, tá? Então, o que esses caras defendiam? Eles defendiam retirar o conhecimento da exclusividade dos intelectuais, retirar o conhecimento das universidades e espalhar para o mundo em um livro. Só que eles, assim começaram a escrever, perceberam o seguinte, olha, não vai caber em um livro só. Então, vamos precisar de mais volumes. E aí, quando finalmente ficou pronta, ela tinha 28 volumes com 71 mil artigos. Foram os dois que escreveram tudo, professor? Não. Eles contaram com a contribuição de Rousseau, de Voltaire, de vários autores intelectuais da época que escreveram para contribuir com a enciclopédia, o Círculo do Conhecimento. E o principal fio condutor, tá? O principal fio condutor da enciclopédia de Denis Diderot e de Alembert era a razão. A razão, vou botar aqui, a razão era como fio condutor dessa obra, desse livro, tá? Importante, né? Eles objetivavam unir todo o conhecimento disponível para o homem na época. Então, o objetivo aqui era reunir todo o conhecimento humano disponível na época. Conseguiram, professor? Óbvio que não. Mesmo que com 28 volumes, 71 mil artigos, tinha muito conhecimento ainda disponível para eles escreverem. Talvez daria o dobro disso, o triplo disso, eu não sei dizer. Hoje, qual é o grande desafio de uma divisão da Google chamada Google X ou Google X, né?
Hoje a Google, tudo que você digita no computador, nas redes sociais, em páginas de blog, na internet, etc., tudo, de uma foto que você posta, um comentário na rede social, tudo é processado por um supercomputador da Google e toda a informação é captada. Aquilo que é relevante, importante, esse computador vai guardando, vai armazenando. Tá? E vai chegar um momento que todo o conhecimento humano disponível estará dentro desse computador. E um superprocessador vai poder oferecer esse conhecimento para você. Qual a expectativa da Google sobre esse momento, professor? Segundo a Google, a divisão da Google X ou Google X, até 2025, 2026, né, todo esse conhecimento humano estaria dentro de uma única máquina, de um único computador. E aí, será que eles vão conseguir? Denis Diderot e D'Alembert não conseguiram. Eles não conseguiram, óbvio que não. Mas foi um passo importante. E principalmente, né, esse livro, a enciclopédia, quando finalmente ficou pronta no 1751, primeiro ano de sua publicação, 71 mil artigos, 28 volumes, imediatamente, já 8 anos depois, em 1759, a igreja mandou prender a enciclopédia. Só que, gente, não tinha mais como conter o conhecimento. Eles podiam mandar trancafiar as enciclopédias, mas todo fundo de quintal existia uma imprensa, uma máquina copiadora. E que os intelectuais, jornalistas da época, publicavam o quê? Os textos da enciclopédia. Em jornais, em panfletos, em revistas, e livros sobre a enciclopédia, e publicavam enciclopédias no mercado negro. Né? Então, não houve mais como conter o conhecimento. O conhecimento fugiu ao controle. E a igreja não conseguiu mais conter a enciclopédia. Professor, por que o ódio da igreja em relação à enciclopédia? Porque ela era um livro que fazia frente à Bíblia. Porque até então a Bíblia deveria ser toda a fonte de conhecimento do homem. E aí me vem dois homens, Denis Diderot e D'Alembert, e propõem um livro que tinha todo o conhecimento humano. E era óbvio que a igreja vai bater de frente e vai querer trancafiar e queimar a enciclopédia. Né? Deu certo, professor? É claro que não conseguiu. Os exemplares da enciclopédia, os artigos da enciclopédia eram amplamente publicados e difundidos graças à imprensa. Então, a imprensa contribuiu para a difusão do conhecimento da enciclopédia. Dúvidas, pessoal? Perguntas sobre a enciclopédia? Tudo bem? Podemos continuar? Professor, você falou que nela caía conhecimentos, que tipos mesmo? Conhecimento de matemática, de filosofia, de ciência, de literatura, de arte, todo o conhecimento humano, tudo aquilo que era fruto do conhecimento humano científico, racional, deveria estar nessa enciclopédia. Por isso que ela reuniu 71 mil artigos. Né? Então a gente pode destacar aqui conhecimento matemático na matemática, em história, filosofia, né? Ciências, de maneira geral, ciências, né? De maneira geral, a literatura, né? e etc. Tá? E etc. Só que é muito conhecimento para caber em um único livro. Né? No final, eles tinham 71 mil artigos, 28 volumes de uma única enciclopédia. Né? Tudo bem, galera? Perguntas? Professor, Pode falar. igual você falou, sobre a igreja mandar trancafiar as enciclopédias, no caso, eles não queriam, tipo, eles não queriam que as pessoas tivessem esse conhecimento? Assim? Qual o grande temor da igreja naquele momento? A igreja estava passando por um golpe muito duro, que era o avanço do protestantismo. Lembrando das reformas protestantes, né? Luteranismo, calvinismo e anglicanismo. Então, o protestantismo estava tomando os fiéis da igreja católica. O segundo ponto é que, já no século XVIII, surge um livro que tinha por pretensão fazer frente à Bíblia, porque reuniria todo o conhecimento humano disponível em um único livro. E esse livro era a enciclopédia. Até então, a fonte de todo conhecimento para o homem era e deveria ser a Bíblia. E aí a igreja, na hora que viu aquilo, pronto, já estamos perdendo terreno e perdendo fiéis para as reformas protestantes. Agora nós vamos perder a nossa maior referência, que é a Bíblia. E aí que a Bíblia decidiu trancafiar a enciclopédia, né? Dentro do Index, a lista de livros proibidos da Igreja Católica, Index Librorum Prohibitorium Libros, né? Tudo bem?
Tudo bem, sim, obrigado, valeu. Show, galera. Perguntas, vamos lá. Beleza? Podemos continuar? Tipo, foi meio que a primeira vez que a religião e a ciência se conflitam, professor? Não, já tivemos vários outros momentos na história que religião e ciência saíram no tapa, digamos assim, né? Se conflitaram, né? 1600, por exemplo, aquele menino, o Giordano Bruno, foi queimado na fogueira por defender a tese de que o universo era infinito. E a igreja defendia que não, de que o centro do universo era a Terra e que todos os astros giravam em torno da Terra. E se existe um centro, significa que não é infinito, é finito, né? Então, o próprio, em 1600, já no século XVII, o então Giordano Bruno, italiano, foi queimado na fogueira, né? Fora outros exemplos ainda, né? Então não é a primeira vez, né? Tudo bem? Beleza, galera? Perguntas? Tranquilos? Podemos continuar então, né? E a gente vai falar um pouquinho agora sobre o iluminismo, o pensamento iluminista na economia. Tá? Então, na economia, no século XVII até o século XVIII, na verdade, foi dominante, a economia foi guiada pelas práticas do mercantilismo, que nós já estudamos. Né? O que era o mercantilismo? Era a doutrina econômica dos estados modernos absolutistas. Características do mercantilismo: balança comercial favorável, protecionismo e intervencionismo, a busca por metais preciosos, a busca por colônias, tudo isso a gente viu no chamado mercantilismo, que foi a doutrina econômica que vigorou na Europa do século XV até o século XVIII. E a partir do século XVIII surge uma nova ideia, uma nova doutrina econômica, que vamos chamar de liberalismo, através de duas escolas, os fisiocratas e a chamada escola clássica de Adam Smith. A gente vai falar um pouquinho sobre cada uma delas. O que defendia essa escola fisiocrata, professor? Uma escola que surgiu no século XVII ainda e já começava a falar em liberdade econômica. Dois nomes são importantes dessa escola fisiocrata: François Quesnay e Jacques Turgot. São dois importantes. Um é médico, economista francês, o François Quesnay, e o outro é um economista francês, também francês, o Jacques Turgot. E o que eles defendiam? A chamada máxima laissez-faire. Laissez-faire, deixe fazer, deixe passar, o mundo caminha por si só. Eles defendem a liberdade econômica. Eles partem do princípio de que a natureza governa. Por isso o nome, fisiocrata. Physis, nós já estudamos. Physis, natureza. Kratos, governo ou poder. Kratos, governo. Então a ideia deles, desses caras, é de que a natureza governa. Então, a economia ela era regida por leis naturais. Então, a economia era regida por leis naturais. Como assim, professor? Esses caras estão fumando, né, uma maconha mofada? Porque esses caras, de onde eles tiraram essa ideia? Eles não conseguiam entender, por exemplo, o seguinte: 1780, norte da França, campozinho e tal, beleza, o camponês produziu lá 100 sacas de milho. E ele ganhou por aquelas 100 sacas de milho 5 moedas de ouro. Um ano depois, em 1781, veio uma praga de gafanhoto, abateu a lavoura de milho e ele não conseguiu produzir quase nada, metade, 50 sacas. Mesmo assim, ao invés de 5 moedas de ouro, ele ganhou 10 moedas de ouro. Como explicar isso? A produção caiu e mesmo assim o lucro foi maior. Eles não conseguiam explicar. E aí eles usavam a ideia de que a economia era regida por leis da natureza. Só que vocês sabem o que é isso, né? Isso é o quê, professor? A lei da oferta e da procura. Se tem escassez de uma determinada mercadoria no mercado, a tendência do preço dessa mercadoria é disparar. Se essa mercadoria tem abundância no mercado, a tendência do preço é despencar. Tudo bem? Todo mundo entendeu a lógica do que eles achavam que eram as leis da natureza? Tudo bem? A lei da oferta e da procura, né? Ok? Tudo bem, pessoal? Tranquilo, professor. Tranquilo, né? Beleza, então. Se alguém não entendeu, por favor, professor, não entendi essa lógica. Gente, pode falar, já falei com vocês. Não existe pergunta idiota, existe o idiota que não faz a pergunta, porque às vezes a sua dúvida pode ser de outra pessoa e não tem nenhum problema, né, tá, em querer tirar a dúvida, porque a gente tem tempo de sobra aqui. A
gente vai aos poucos galgando conhecimento e informação, bem? Então, partindo desse pressuposto, o que esses caras defendiam, chamados fisiocratas? Eles defendiam a liberdade econômica. Eles defendiam que toda a natureza era organizada em torno das leis da natureza. Toda a natureza era organizada em torno das leis da natureza, e igualmente a economia também era organizada em torno das leis da natureza. E eles defendiam algo muito interessante, que a fonte da riqueza era a terra, especificamente a agricultura. Vamos lá. Será mesmo que a fonte de riqueza de uma nação ou de uma pessoa, ela simplesmente pode ser a terra ou a agricultura? Será que eu posso resumir como fonte de riqueza tão somente a terra e a agricultura? Porque a gente sabe que hoje, atualmente, século XXI, qualquer país capitalista no mundo ele funciona em cima de um tripé. Qual é o tripé? Agricultura, comércio e indústria. Tudo bem? Naquela época, é óbvio, né, nós estamos vivendo a transformação da Revolução Industrial, 1750, etc, etc, mas esses caras estão olhando para a terra e para a agricultura como fonte de riqueza. Se a gente pegar ao pé da letra, vamos pegar um país que, a exemplo do Brasil. O Brasil tem terras, solo agricultável, nós temos os solos mais férteis do mundo, o terra roxa, o massapê, nós temos água para irrigação, nós temos campo a perder de vista para plantar, e nem por isso o Brasil é uma potência econômica mundial. Nós sim batemos recordes em produção de café, somos o maior produtor de café do mundo, somos o maior produtor de cana-de-açúcar do mundo, somos o maior produtor de soja do mundo, ficamos ali trocando com os Estados Unidos e mexe. Produzimos frutas cítricas, hortaliças, etc, etc, mas não necessariamente nós somos uma potência econômica mundial graças à agricultura. Dizem os cientistas, inclusive, que o Brasil tem potencial de alimentar o planeta inteiro. Se o Brasil quisesse, ele tem potencial para alimentar o planeta inteiro e ainda sobrava alimento. Mas a gente sabe que a nossa terra é muito mal aproveitada, e, inclusive, a maior parte do nosso solo agricultável, dos grandes latifundiários, produzem alimentos que nós não consumimos. Exemplo, soja. Não sei de vocês, mas eu raramente bebo um leite de soja. E não gosto de carne de soja. Para mim não é legal. Professor, mas aí a gente produz soja para quê? É um oleaginoso. A gente produz óleo e a soja também pode ser ração para o gado europeu. Então, a maior parte da nossa soja, curiosamente, vira ração de gado na Europa. Olha que beleza, né? Então a gente aproveita um campo, uma vastidão de território para produzir soja. E a gente não consome soja. A comida típica do brasileiro é o quê? Arroz, feijão. Um ovinho frito de vez em quando, a carnezinha de vez em quando, né? Mas arroz e feijão não pode faltar na mesa do brasileiro, né? Então, mesmo assim, o Brasil bate recordes na produção de soja, e não de arroz ou feijão, curiosamente, né? Mas, enfim. Então, o Brasil tem todo o potencial, mas não é um país rico pela agricultura. Aí a gente olha um país como o Japão, uma ilha vulcânica no meio do Pacífico. Não há solo o suficiente agricultável, e mesmo assim o Japão é uma das maiores economias mundiais. Como explicar isso? Ou seja, os fisiocratas não estão 100% certos. Não é só a agricultura, a terra, que é a fonte de riqueza. E o que esses caras defendem, professor? Eles defendem a liberdade econômica, Esses caras defendem a livre... Eles defendem a livre... Oh, meu Deus. Eles defendem a livre iniciativa, o livre mercado, a não intervenção do Estado da economia, não intervenção do Estado na economia, defendem a propriedade privada e automaticamente se opõem ao mercantilismo. Ele se opõe ao mercantilismo. Essas são as ideias centrais e o que os fisiocratas defendem. Eles defendem a liberdade econômica, o laissez-faire, deixe fazer, deixe passar, o mundo caminha por si mesmo, porque as leis da natureza também regem o mercado, a economia. Dúvidas, pessoal, nos fisiocratas? Perguntas?
Tudo bem? Professor, Pode falar. isso tem a ver com a escola austríaca? Eu não sei se é a Sim, mesma coisa. perfeito. Tem tudo a ver com a escola austríaca. Na verdade, eu vou falar mais à frente um pouquinho, vou só dar um pitaco na escola austríaca de economia, né? Uma das escolas mais importantes no aspecto no quesito econômico, e a gente vai analisar, por exemplo, o pensamento de como que o liberalismo e a defesa das ideias de livre mercado estão presentes até hoje no nosso modo de pensar o mundo. Milton Friedman, que foi um dos principais ideólogos dessa escola austríaca, né, juntamente com Friedrich Hayek e outros, né, eles defendem essa tese de que para a economia se fazer de verdade, para a sociedade prosperar, deve-se viver a liberdade comercial ao extremo, né, o livre comércio ao extremo. Né? Tem muito a ver com a escola austríaca, porque a escola austríaca bebeu na fonte desses caras, né? Foi inspirada nesses caras. Tudo bem? Mas já vou falar um pouquinho sobre a escola austríaca já já. Ok, obrigada. Galera? Pessoal, dúvidas, perguntas? Vamos lá. Tranquilos? Podemos ir para o próximo? E aí a gente vai falar um pouquinho agora. Pode falar. Você pode voltar ao slide, por favor? Claro, voltei. Você pode me explicar de novo a defesa deles na questão da propriedade privada, por favor? Assim, a noção de propriedade privada é um direito natural, um bem inalienável. E é a partir da propriedade privada que eu tiro a minha riqueza, porque a propriedade privada é a terra. Então, a partir da minha propriedade privada, eu produzo gêneros agrícolas e, através dos gêneros agrícolas, eu tenho a minha riqueza. Então, a ótica da defesa da propriedade privada está nessa ideia, né? De que, através da terra e da agricultura, eu retiro a minha riqueza. Bem? Sim, obrigada. Beleza? Dúvidas, galera? Perguntas? Tranquilos? Podemos continuar, então? Beleza? Voltando, então, aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre Adam Smith, o cara da escola clássica. Então, os fisiocratas, a gente acabou de estudar, agora a gente vai estudar a segunda escola das ideias iluministas da economia, que é a escola clássica de Adam Smith, que é considerado o pai da economia moderna. Adam Smith é o mais importante teórico do liberalismo da economia de all time, de todos os tempos. Tá? Ele é o grande nome dessa escola clássica. Pode falar? Quando você estava falando de economia, só deu para escutar a metade da aula, mas eu dei para explicar, deu para entender a explicação que você deu para a menina. Só basicamente isso? Basicamente. Da propriedade privada, da agricultura. Isso, no caso dos fisiocratas, sim, exatamente. Então tá bom. Bem? Obrigada. E aí existe uma frase de Adam Smith na obra Riqueza das Nações, que é mais ou menos assim: não é da benevolência do açougueiro, ou do cervejeiro, ou do padeiro, que esperamos o nosso jantar, mas da consideração que eles têm pelos próprios interesses. Então não pense você que o cara da padaria ele está produzindo pão porque ele está preocupado com se você está com fome. Não pense você que o restaurante, o dono do restaurante, está produzindo comida porque ele está preocupado com a sua saúde, se você está saudável. Ele está produzindo comida, o padeiro está produzindo pão, porque eles querem lucrar. Essa é a ideia do capitalismo e dessa ideia do liberalismo econômico. Então, não é da benevolência do açougueiro, do cervejeiro, do padeiro que esperamos o nosso jantar, mas da consideração que eles têm pelos próprios interesses. Entende? Essa frase é muito profunda. Então, eles querem lucro. A ideia contida aí é lucro. Obra principal de Adam Smith, A Riqueza das Nações, que é uma obra fortemente influenciada no pensamento de Voltaire, que defendia a liberdade econômica. Né? Voltaire foi o primeiro a defender a liberdade econômica. O Smith ele passou a investigar a origem da riqueza das nações. E ele escreveu essa obra, A Riqueza das Nações, que foi publicada em 1776, e nessa obra ele se opõe ao mercantilismo, então ele escreveu essa obra em oposição ao mercantilismo, né? Que é a doutrina econômica lá do século XV até o século XVIII. Balança comercial favorável, protecionismo, intervencionismo, metalismo, colonialismo, né? Ele se opõe, ele escreveu essa obra em oposição ao mercantilismo, tá? E ele parte a defender o seguinte, que a fonte de riqueza de uma nação não estaria no acúmulo de metais preciosos. A riqueza de uma nação não está nas heranças, como defendia na época os caras mais voltados aí da aristocracia. Então, a riqueza de uma nação estaria onde?
força de trabalho do seu povo. Então, a riqueza de uma nação estaria na força de trabalho. E junto com a força de trabalho, no fluxo de mercadorias e serviços que essas pessoas produzem. Então, quanto mais pessoas disponíveis para trabalhar, que na geografia você chama de população economicamente ativa, bem? Que é aquela população em idade de trabalho, que está saudável para produzir, para trabalhar. Então, quanto maior a população economicamente ativa, consequentemente, maior é a riqueza de uma nação. E aí a gente pode vamos pegar a China. 1/6 da população mundial. Tem chinês de olho puxado vazando pela culatra na China. Bem? E nós sabemos que a China é uma grande economia mundial, ela está em segundo patamar ali, perdendo apenas para os Estados Unidos. A previsão é que nos próximos anos o PIB da China supere os Estados Unidos. Muito provavelmente isso vai acontecer ainda nesse ano, porque a China está se recuperando do coronavírus muito mais rapidamente do que os Estados Unidos. Então, muito provavelmente, o PIB da China vai superar o PIB norte-americano ainda este ano. Mas tudo bem, vamos aguardar aí os resultados. O fato é que, né, a China tem muito chinês disponível, mão de obra barata para trabalhar na indústria, no comércio, etc, etc. Os produtos chineses estão chegando em toda parte do mundo. Muito provavelmente você aí tem um celular chinês, ou um tênis chinês, ou uma camisa da China, ou um lápis vindo da China, um brinquedo produzido na China. Os produtos chineses estão abarrotando prateleiras de vários mercados do mundo. E como explicar isso, professor? Mão de obra barata sendo explorada. Não sei se vocês sabem, mas o salário mínimo chinês ele gira em torno de R$ 79. R$ 79 é o salário mínimo chinês. Isso já convertendo para o nosso real, é o mínimo, tá? E mais ainda, né? Devemos pensar aí também que a China se diz um país socialista. Um país socialista que explora a força de trabalho em um país que não existem leis trabalhistas e quase inexistentes, em um país que não existem leis ambientais e constantemente, com a oferta de mão de obra barata, ele se desponta na economia mundial. Então a China, professor, é a população que gera riqueza, já que eles têm tantos chineses? Na verdade, é o contrário. É a exploração da força de trabalho que gera riqueza para a China hoje. Né? Esse é um pequeno detalhe que o Adam Smith não percebeu. Mas quem percebeu, professor? Karl Marx. Karl Marx, no Manifesto do Partido Comunista e também em O Capital, nos seus 3 volumes, ele destaca que a riqueza, a origem da riqueza de uma nação, não está só em si na força de trabalho, mas na exploração que o burguês exerce sobre a força de trabalho alheia. O burguês não trabalha, na visão de Marx, o que é um equívoco também. Né? Na visão de Marx, o burguês vive da exploração da força de trabalho do trabalhador, do proletariado. Né? Então, quais são as ideias centrais aí nessa obra, professor? O que ele defende? Né? A defesa, ele parte do princípio de que o melhor caminho para se produzir é através da divisão do trabalho. Então, ele é um cara que defende a divisão do trabalho. Quanto maior a divisão do trabalho, mais produtiva é a empresa, a indústria. Tá? Então, ele é um cara que defende a divisão do trabalho e ele fala da chamada mão invisível do mercado. O que é essa mão invisível do mercado, professor? É aquela velha lógica do seguinte: se um produto existe em abundância no mercado, o preço baixa. Se o produto é raro, é difícil de encontrar no mercado, o preço sobe, é elevado. Então, o que é a mão invisível? A mão invisível do mercado é a mão que aponta a direção para o burguês, para o investidor investir. Então, a mão invisível do mercado é nada mais nada menos que a lei da oferta e procura, mas ela aponta a direção em que o burguês deve investir. Então, se um produto está faltando no mercado, é aí que eu, como burguês, tenho que investir, porque é o que vai gerar lucro para mim, porque o preço está elevado. Agora, se tem muito desse produto no mercado, o preço está muito baixo, para que eu vou investir nisso? Melhor não investir, porque não gera lucros. Então, essa é a ideia da chamada mão invisível do mercado de Adam Smith. Né? E o Adam Smith defende as chamadas 4 liberdades. Quais são as chamadas 4 liberdades do liberalismo, professor? A liberdade econômica, a liberdade comercial, a liberdade de mercado, liberdade
de mercado, a liberdade de concorrência. Liberdade de concorrência. Livre mercado, livre comércio, livre iniciativa, né, são as chamadas 4 grandes liberdades. Deixa eu consertar aqui rapidinho, galera. Liberdade de comércio, liberdade econômica, liberdade comercial, liberdade de mercado, livre concorrência, livre, né, ou seja, a liberdade em si, se opondo, portanto, ao Estado intervencionista. E aí, já no século XX, onde vivemos, e XXI, nós temos 2 importantes escolas que surgem em contraposição às ideias, né, ou bebendo na fonte dessas ideias. A do economista Milton Friedman, que é o cara da chamada Escola Austríaca de Economia, tudo bem? O Milton Friedman defende a ideia do liberalismo, do laissez-faire, deixe fazer, deixe passar, e se opõe à intervenção do Estado da economia. E a outra escola é do economista John Maynard Keynes. Nós vamos voltar a falar sobre esses caras mais à frente, porque a gente vai falar da crise de 29, vamos falar de crise de 2008, da bolha imobiliária, e a gente vai falar como que a escola austríaca e como que John Maynard Keynes propuseram soluções. A escola austríaca previu a crise, a John Maynard Keynes propôs a solução, né? Então, a do economista John Maynard Keynes se opõe ao laissez-faire total. Ele diz que tem que haver livre mercado, tem, mas há momentos que o Estado deve intervir na economia para equilibrar a ideia de liberdade e intervencionismo, para dar uma espécie de um papel mínimo ao Estado. E aí nós temos o chamado neoliberalismo. Hoje, exatamente em século XXI, nós vivemos a política neoliberal. Então, nós tivemos o mercantilismo, depois do mercantilismo, o liberalismo, e depois do liberalismo, o neoliberalismo, que é a atual doutrina econômica do mundo hoje. Né? Tudo bem, pessoal? Perguntas? Dúvidas? Professor, pode falar. Você poderia repetir novamente sobre a mão invisível do mercado, por favor? Claro, vamos lá. A mão invisível do mercado segue o seguinte princípio. Nós teremos o dia do Enem, a prova do Enem. Né? E o que é essa ideia da prova do Enem? Que todo aluno use uma caneta azul, né? Ou preta, né? E caneta transparente. Então, o que vai acontecer nas cidadezinhas do interior? Vai dar uma correria de gente indo nos mercadinhos para comprar o raio da caneta azul ou preta transparente. E aí, qual é a ideia da mão invisível? Já que está se aproximando o momento de prova e a exigência por mais canetas, o que eu, como burguês, eu devo fazer? Eu devo investir naquela área, eu tenho que trazer canetas para esse momento que a necessidade vai aumentar por canetas. A exemplo disso é a famosa lei da oferta e da procura. Se um produto está no mercado praticamente desaparecido, as pessoas não encontram, o preço dele sobe. Então, é aquele produto que a mão invisível está apontando para eu investir. Eu, investidor, eu, burguês. Agora, se um produto tem abundância e não está gerando lucro, a mão invisível diz para mim, não invista ali. Então, a mão invisível, ela aponta a direção de que o burguês ele deve ou não investir. Tudo bem? Tudo bem, obrigado. E por nada. Vamos lá, galera. Perguntas? Dúvidas? Professor, Uhum. você pode explicar, está escrito aí, defesa, esses 4 aí rapidinho? Não entendi? Pode repetir a pergunta? A defesa aí, liberdade econômica, comercial, sim, de mercado. Rapidinho. Claro, com certeza. A ideia do liberalismo da escola clássica de Adam Smith parte do princípio de que o ser humano é livre por natureza, é uma ideia lá do iluminismo, claro, né, que chega na economia, e de que a economia ela deveria ser livre. Não se deve intervir na economia. E 4 liberdades são fundamentais. A liberdade econômica, a liberdade de comércio, a liberdade de mercado e a liberdade de concorrência. Então, quando essas liberdades se fazem valer, o que acontece no mercado? Ele se autoequilibra. Vamos pegar, por exemplo, vamos pegar como referência, né, a cidade de Vila Velha. A cidade de Vila Velha, digamos que é uma cidade pequena, e a cidade de Vila Velha ela está lá com pessoas que sofrem com alagamentos constantes. E as pessoas constantemente, ao sofrerem com alagamentos constantes, o que acontece? Elas perdem seus bens materiais, perdem móveis, perdem cama, eletrodomésticos, etc, etc.
O que deve acontecer nesse exato momento? O Estado não deve intervir. Porque o que vai acontecer? Se a pessoa perdeu aquele bem, o que ela vai fazer? Ela vai querer comprar outro bem. Então o Estado não deve intervir do tipo, né? Construir ali algo para evitar que alague, porque é da natureza. A natureza cumpre o seu papel. Essa é uma ideia interessante, né? Então deixa a natureza cumprir o seu papel, as pessoas vão ficar sem o seu bem e vão querer comprar mais. Isso gera riqueza para o burguês. Essa é a lógica do liberalismo, tá bem? Partindo ainda dessa análise, né, da livre economia, do livre comércio, do livre mercado, da livre concorrência, como é que era antes? Antes, no mercantilismo, o Estado intervia na economia para proteger a economia do seu país. Como, professor? O Estado criava tarifas, tirava tarifas, criava impostos, tirava impostos. Então, era a maneira como aquele Estado absolutista exercia controle sobre a economia. Só que para os liberais, a exemplo da escola clássica e dos fisiocratas, o Estado não deveria intervir na economia. Porque ao intervir na economia, tirava algo que é fundamental para a economia, a liberdade de comércio, a liberdade de mercado, a liberdade de concorrência, a liberdade da economia. Entende? Tudo bem? Entendi, sim, valeu. Por isso a ideia do laissez-faire. O que é o laissez-faire em francês? Deixe fazer, deixe passar, que o mundo caminha por si só. Né? Deixa a economia por si só. Ninguém intervém na economia. Só que a gente sabe que hoje nós vivemos um momento de isolamento social, vivemos um momento dramático de pandemia, de pessoas morrendo, pessoas perdendo seus empregos. E aí o que o Estado precisou fazer? Intervir na economia. Como, professor? Por exemplo, criando o auxílio emergencial. E que se não fosse o auxílio emergencial, você pode ter certeza que tinham milhares de pessoas hoje incapazes de pagar suas contas e colocar comida na mesa. E aí, qual é a grande crítica das pessoas que atacam o liberalismo? Está vendo como que o Estado é importante? O Estado é, sim, importante, ele precisa, sim, intervir, principalmente nesses momentos dramáticos. Então, é possível fazer uma crítica a essa ideia do liberalismo, de uma liberdade total. Porque se eu deixar nas mãos do mercado, o que acontece? Vou pegar um outro exemplo. Se eu deixar simplesmente nas mãos do mercado, nós vimos que começou o isolamento social, as pessoas correram para o supermercado para comprar o quê? Álcool em gel. E aí o burguês, o dono da fábrica de álcool em gel, o que ele fez? Ele jogou o preço de álcool em gel lá para cima. 500 ml de álcool em gel, 20, 30, 40 reais, 70 reais. Quem comprou, comprou. Quem não comprou vai pagar mais caro e ponto final. Por quê? Porque lei da oferta e procura. E muita gente viu nesse momento a mão invisível apontando. Opa, está faltando álcool em gel no mercado. Aonde é que eu tenho que investir? Em álcool em gel. E as pessoas começaram a criar fábricas clandestinas usando até gel de cabelo para fazer álcool em gel. Vocês sabem disso, né? Enfim, as pessoas começaram a vender álcool em gel a preços abusivos. Álcool em gel, que salva vidas, estava sendo vendido por preços abusivos para dar lucro para alguém. E aí o que o PROCON entrou em ação? Né? Para fiscalizar as farmácias e os estabelecimentos que estavam praticando preços abusivos em cima da mercadoria do álcool em gel. E, nesse sentido, o Estado está intervindo na economia para evitar a ganância do burguês. Esse é o X da questão que o Marx critica, o Adam Smith. O Karl Marx escreveu o Capital e o Manifesto criticando o Adam Smith, criticando as ideias de Adam Smith, porque as ideias de Adam Smith não são 100%, né? É óbvio que se deixar só livre, a ganância do burguês vai se aproveitar dessa liberdade. E aí ele vai querer sempre lucrar. Né? Tudo bem, galera? Professor, como eu poderia usar o Adam Smith em uma redação? Boa pergunta, excelente pergunta. As ideias de Adam Smith, elas giram em torno da liberdade econômica, do livre comércio, da livre iniciativa, da livre concorrência, etc, etc. Né? Só que não é uma ideia que 100%, né, verídica. E vamos pensar num tema de redação, como, por exemplo, a própria questão do comércio, dos preços abusivos das mercadorias. Né? Vamos pegar como exemplo, né, como que as pessoas, e principalmente a burguesia, né, a classe dominante, aquela que são os donos dos meios produtivos, uma visão marxista, como que em muitos momentos eles só visam lucro pelo lucro. E aí, ao visarem o lucro pelo lucro e não respeitarem a condição humana, eles visam o quê? Exploração.
A exploração de quê? Da força de trabalho. E aí, se você parte dessa ideia, você pode ir lá. Adam Smith, em sua obra Riqueza das Nações, ele dizia que a força de trabalho de um povo é que gera riqueza para a nação. Aí você vai e faz uma crítica ao próprio Adam Smith, mas, vírgula, né? Adam Smith não está 100% correto, porque a gente sabe que hoje o que gera riqueza para muitas nações é a exploração da força de trabalho do seu povo. É uma ideia. Ou ainda, se você defender o liberalismo econômico e defender essa ideia do liberalismo, você pode também usar o Adam Smith. O mercado deve ser regido, como disse bem Adam Smith em sua obra Riqueza das Nações, como liberdade econômica, liberdade comercial, livre concorrência, livre iniciativa. Só que a gente deve lembrar também que a oportunidade, as condições não são iguais para todos. Entende isso? Quando eu falo que as condições não são iguais para todos, eu quero dizer que nem todos vão ter condição, por exemplo, para comprar a mercadoria X ou Y. E aí vão ser sujeitos a comprar as mercadorias mais baratas. Eu, por exemplo, vejo muito essa situação. Por exemplo, eu tenho dificuldade para ver como que uma família com 5, 6 pessoas sobrevivem com salário mínimo. Então, provavelmente essa pessoa, para sobreviver com salário mínimo, quando ela vai ao supermercado, ela não escolhe a melhor carne, ela não escolhe o melhor feijão, o melhor arroz, o produto de primeira qualidade, porque sempre é o mais caro. E ela opta, a opção dela, pelo mais barato e de baixa qualidade. Então, eu tenho essa questão é o seguinte: o livre mercado, a livre concorrência ao extremo, gera ainda mais desigualdades. Então, outro X da questão que você pode citar na sua redação. Né? Tudo bem? Perfeito, obrigada. Beleza? Tranquilos, galera? Pessoal, dúvidas? Podemos continuar? E aí vamos fazer uma comparação, então, professor, entre os fisiocratas e a escola clássica. Onde eles se divergem, ou seja, onde as opiniões deles são divergentes, em oposição, né? Os fisiocratas dizem que a origem da riqueza, ela vem especificamente da terra, especificamente da agricultura. Já a escola clássica de Adam Smith diz que não, que a riqueza ela vem da força de trabalho do povo. Esse é onde eles divergem, tá? Ou seja, onde a opinião é distinta. Aonde que eles convergem, professor? Eles convergem na oposição ao mercantilismo, ambos se opõem ao mercantilismo, ambos, né, defendem as chamadas quatro liberdades, que é livre concorrência, livre mercado, livre comércio e a livre iniciativa. Ambos defendem essas liberdades, liberdades que são, digamos assim, fundamentais para a construção de uma sociedade propriamente dita, de uma economia liberal. Então, ele se opõe ao mercantilismo, se opõe à intervenção do Estado na economia, então se opõe à intervenção do Estado na economia e defende as quatro liberdades. Então, existem elementos que as duas escolas convergem e existem elementos que elas divergem. Essas duas escolas são escolas do liberalismo econômico, tanto os fisiocratas quanto a escola clássica. Aí você pode perguntar assim, professor, qual é hoje a escola mais aceita em todo o meio acadêmico e que necessariamente o neoliberalismo se inspirou? Na escola clássica de Adam Smith. Tudo bem? A escola clássica é a mais influente hoje no mundo. Tudo bem? Perguntas, galera? Dúvidas? Tudo bem, galera? E aí, para a gente fechar a nossa aula de hoje, a gente vai falar sobre os déspotas esclarecidos. Tudo bem? Quem são os déspotas esclarecidos? Eles são soberanos, são monarcas, são primeiros ministros, que tentaram pôr em prática as ideias iluministas. São reis que tentaram colocar em prática ideias absolutistas. Então, eles são soberanos, são ministros que colocaram em prática ideias iluministas.
Então, mesmo sendo soberanos absolutistas, para não perder o seu trono, eles resolveram adotar algumas ideias, por exemplo, visando a modernização dos seus estados. Ou necessariamente, tão somente se manter no poder. Se manter no poder. Então, para eu me manter no poder, eu vou ter que adotar essas ideias iluministas, porque as ideias iluministas não tem como mais parar. Principais ações desses caras, como Frederico II Grande da Prússia, Catarina II a Grande da Rússia, o próprio Marquês de Pombal no Brasil, não sei se vocês já chegaram nessa parte da história do Brasil colonial, mas o Marquês de Pombal, as chamadas reformas pombalinas, foram reformas de caráter iluminista. Então, ele é o primeiro-ministro de Portugal que era um déspota esclarecido. Então, o que eles defendiam? Eles defendiam, por exemplo, o fim das barreiras comerciais. Ao defender o fim das barreiras comerciais, eles defendem o livre mercado. Eles defendem o fim da censura aos livros. E ao defender o fim da censura aos livros, eles estão defendendo o livre conhecimento. Eles se opõem à nobreza e ao clero. Oposição à nobreza e ao clero. Professor, mas eles mesmos são membros da nobreza, sim, mas eles estão se opondo àquela nobreza absolutista, aquela nobreza liberal, esclarecida, por isso déspotas esclarecidos, eles vão apoiar, tudo bem? Eles também dão apoio à burguesia, e incentivam a ciência, incentivo ao livre mercado, incentivo ao livre mercado, ou seja, são déspotas, a palavra déspota significa monarca, são déspotas esclarecidos, iluministas, reis que adotaram preceitos iluministas visando modernizar os seus estados ou pura e simplesmente se manter no poder. E aí, os dois exemplos que eu gosto muito aqui é o Frederico II, o Grande da Prússia, que governou entre 1740 e 1786. Ele foi um cara amante da música, da arte, da literatura. O pai dele, Frederico I, até que tentou fazer dele um grande general, um grande militar. Mas ele se rebelou ainda na infância contra a educação do pai, foi declarado traidor na corte, passou preso durante anos. Inclusive, na prisão, ele foi obrigado a assistir ao assassinato do próprio amante, do próprio namorado. Ele era homossexual, Frederico II, né? Ele assistiu à morte de Hans Hermann von Katte, que era o namorado dele. E foi horrível, isso traumatizou a vida dele para sempre, ao ponto dele superar o pai, ser um homem inteligentíssimo, um grande estrategista político, militar, e um cara amante das artes, da filosofia, das ciências, do iluminismo. E também a Catarina II Grande da Rússia, que governou entre 1729 até 1796. Ela foi imperatriz russa. Ela subiu ao poder após um golpe, uma conspiração que depois o czar, o Pedro III. E uma vez no poder, ela incentivou as artes, a filosofia, a ciência, trocava cartas com Rousseau, sabe? Ela investiu maciçamente na educação em seu país, nas artes, etc, etc. E foi uma das maiores déspotas esclarecidas. Mulher, uma déspota esclarecida. Tudo bem, pessoal? Perguntas? Professor, Falar. mas esses déspotas esclarecidos, eles queriam ser ou eles viraram por pressão da burguesia? Exatamente. Aí tem todo um debate político em torno disso. O quanto realmente eles eram apaixonados pelo iluminismo, professor? Ou o quanto eles tão somente eram amantes do poder? E para se manter no poder, eles adotaram ideias iluministas. Frederico II e Catarina II realmente eram amantes da arte, da filosofia, da ciência. Então, em algum momento, realmente eles implementaram modernizações nos seus estados com base nas ideias iluministas. Ao mesmo tempo, eles sabiam que os ventos das ideias liberais e iluministas estavam a todo vapor soprando na Europa. E não tinha mais como conter. Porque os reis que tentaram resistir às ideias liberais acabaram o quê? Perdendo a cabeça. Carlos I da Inglaterra, Luís XVI, Maria Antonieta perderam a cabeça, foram guilhotinados, né? Então, os reis que tentavam resistir estavam perdendo a cabeça. Então, a saída era o quê? Ou a famosa tá no inferno, abraço capeta, né? Vamos abraçar as ideias liberais, vamos abraçar as ideias do liberalismo, né?
e vamos pegar aí o liberalismo como, digamos assim, um norte para a nossa forma de governar. Né? Tudo bem, galera? Perguntas? Beleza, galera? Perguntas? Dúvidas? Tudo bem, galera? Professor, Fala para nós. não, o meu não é dúvida, não. Será que tem como você voltar um slide para me tirar o print? Eu Claro, esperei você vamos lá. explicar. Deixa eu voltar aqui. Rapidinho. Voltei. Isso É mesmo. isso aí? Beleza? Certinho, certinho. Então, pessoal, Obrigado. beleza. Então, na quinta-feira eu estou com um problema porque eu não vou conseguir dar aula da quinta-feira. Meu horário está conflitando mais uma vez com outra escola e eu não vou, infelizmente, estar disponível. Mas eu já estou tentando me organizar para que eu consiga, na outra quinta-feira, dar aula para vocês. Então, nessa quinta-feira agora, infelizmente, eu não vou conseguir dar aula de filosofia, tá? Mas na outra quinta-feira eu já estou me organizando. Então, eu tenho que organizar o meu horário na outra escola. E assim que eu organizar meu horário, eu já dou um ok para vocês, tá? Se eu conseguir antes da quinta-feira que vem, quinta-feira agora nós teremos aula, mas se eu não conseguir, infelizmente, essa quinta-feira agora, infelizmente, vocês estarão livres, tá? Da filosofia, né? Vocês estarão livres ali. E qualquer coisa, se também surgir alguma dúvida, vocês podem perguntar. Mas essa quinta-feira está quase impossível, praticamente, tá? Não consegui mesmo remanejar o meu horário. Tudo bem, pessoal? Perguntas? Dúvidas? Tranquilos? Então a gente fecha a nossa aula por aqui hoje. Não deu tempo da gente entrar em Revolução Americana, mas semana que vem a gente entra, se Deus quiser. Então fiquem com Deus, bom descanso para vocês, boa janta para quem ainda vai jantar e até semana que vem, se Deus quiser. Tudo bem? Um abraço, gente. Fique com Deus. Tchau, tchau. Valeu, professor. Boa noite. Valeu. Boa noite, professor. Obrigado pela aula. Boa noite.